Olá, saudações e bem-vindo a mais uma edição do programa Olho Visionário, que sempre se faz sentir no visor do seu telemóvel ou televisor em todas as sextas-feiras. Meus companheiros, boa noite e bem-vindo a mais uma edição do programa Olho Visionário. Manassés, boa noite. Boa noite, Paulino, boa noite, colegas, e boa noite, meus amigos da produção. Cá estamos para mais um programa e a minha saudação é extensiva aos telespectadores, né, que nos acompanham a partir de lá de casa ou dos seus locais de trabalho, a partir dos seus telemóveis. José Felipe, boa noite. Muito boa noite, colegas. Estamos mais para uma edição. Vamos trabalhar. Lucias. Boa noite, Paulino. Boa noite, colegas. O governo do distrito de Vilanculo lança o projeto Vilanculo pela Paz em Cabo Delgado, cujo objetivo é homenagear as vítimas, ou melhor, homenagear as forças de defesa e segurança que estão a combater o terrorismo em Cabo Delgado e angariar donativos para apoiar os refugiados nas províncias de Niassa e Nampula. Cidadãos em Vilanculo sentem-se excluídos no programa Apoio Social Direto Emergência Covid-19. PGR pede ao Conselho de Estado para ouvir o antigo estadista moçambicano Armando Guebuza sobre o caso das dívidas ocultas. Estes são alguns dos assuntos que marcam a nossa presença, mas antes vamos aos fatos que marcam a semana. Fui reparando aquilo que aconteceu no Maputo, daquele jovem de 15 anos que foi violada sexualmente por um grupo de jovens. Entretanto, aí o que aconteceu, depois de consumar o ato, filmaram e levaram o vídeo ao público. Só que ali o que é mais estranho, que eu achei mais estranho, é depois de ter feito as análises, né, hospitalares, neste caso, para ver até que ponto aquela menina terá sofrido a dita agressão, ou seja, a violação, fui notando que, na verdade, existe uma fragilidade das nossas instituições, sobretudo na justiça. O que acontece? O que acontece é existem provas claras, né? O vídeo rodou nas redes sociais, mas quando se levou a miúda para o hospital para fazer aquelas respectivas análises, concluiu-se que não, aquela miúda não foi violada. Agora, isso está bem claro que ali houve um ruído, não é? Na investigação do mesmo processo, poder dizer assim, talvez chamaria de petição inicial, mas não é uma linguagem adequada porque tratava-se de análise simples do hospital. Agora, isso me deixa sem credibilidade nas nossas instituições. É de lamentar, é muito, muito triste. Manassés, qual é o seu fato da semana? Bom, eu elegi como fato da semana exatamente o pedido da PGR ao Conselho de Estado para ouvir o antigo estadista. E chamou-me a atenção a resposta clara que ele teve de aceitar o pedido, não é? Ele não discutiu, mostrou-se aberto, embora tenha sido alguns comentários, mas que também abre uma outra conversa, né? Talvez percebi que também faz parte do debate de hoje. Acho que lá mais para frente vamos perceber melhor as declarações do antigo chefe de Estado. Mas o que eu gostei mesmo foi a abertura dele e a entrega para colaborar. E essa colaboração não significa que ele esteja, não significa que ele esteja envolvido no assunto, não é? Mas a sua presença para responder algumas perguntas à PGR, que não responde apenas à PGR, responde a todos nós. Se calhar depois disso é que alguma percepção que nós temos cá fora, nós como povo, talvez
as suas declarações irão sanar algumas dúvidas que nós temos. Então, eu achei muito interessante a abertura dele, pelo menos nessa primeira fase. José Filipe, seu fato da semana? Bom, eu, para mim, elegi a saída de portas. Estou a falar sobre África e Europa, a ligação entre África e Europa. Um bebê que nasce durante um voo. O voo partia do Egito, ia para Londres. Uma senhora sentiu-se num estado já avançado e deu luz a um bebê. Isso aconteceu no dia 16 do presente mês. Mas quando chegou no solo alemão, o piloto tentou para aterrar, mas a senhora já tinha dado luz. Então aterrou na cidade de Munique, mas a viagem é para Londres. Face a isso, a companhia egípcia felicitou a mãe do bebê e como prêmio anunciou à companhia que o bebê nascido, neste caso o recém-nascido, teria viagem gratuita durante toda a sua vida. Qualquer viagem onde quiser ir. Então era uma oferta dele. Este foi o meu fato da semana. Certo. O governo do distrito de Vilanculo lança o projeto Vilanculo pela Paz em Cabo Delgado, cujo objetivo é homenagear as forças de defesa e segurança que estão a combater o terrorismo em Cabo Delgado e apoiar as vítimas refugiados nas províncias de Niassa e Nampula. Josias, como é que olha para este projeto e o que espera que o mesmo o traga? Bom, é um bom projeto, afinal de contas, isto é importante dar uma atenção aos nossos irmãos que estão a sofrer neste momento, sobretudo os que fogem dos ataques dos terroristas em Cabo Delgado para províncias vizinhas. Isto como é que se diz, como é que eu posso dizer? Isto mostra o amor que nós temos com o próximo. Afinal de contas, somos todos moçambicanos. Isto é de melhor. É de melhor. Manassés? Bom, nós já temos Vilanculo, pelo menos nesse aspecto de carinho ou abraçar causas sociais, já estamos a liderar faz algum tempo. Estamos a liderar, sim senhora, porque já há algum tempo que a gente vem abraçando causas sociais. Aliás, essa causa não estamos a ajudar o vizinho, estamos a ajudar os nossos próprios irmãos. Cabo Delgado é Moçambique, Vilanculo é Moçambique, e eu devo parabenizar o nosso governo local pela iniciativa que tiveram. E que sabe que nós todos, tal como eu dizia, que esse assunto é nosso entre irmãos, então nós todos que abracemos o projeto e avancemos para ajudarmos os que necessitam, que dependem de nós. É pouco, é muito, eles estão à espera, e o pouco é muito para eles que estão lá a viver essa situação de terrorismo. José Filipe, como é que olha para este projeto Vilanculo pela Paz em Cabo Delgado? Bom, eu penso que é um projeto muito positivo. Eu faço palavras de colegas como fossem minhas, né? Mas cabe a nós, vilanculeses, continuarmos exatamente com esse espírito de irmandade e solidariedade em relação aos nossos irmãos em Cabo Delgado. É um passo já dado e estamos a mostrar outros quadrantes do país em que há necessidade de, pelo menos, darmos uma mão aos nossos irmãos em Cabo Delgado, porque de facto precisam. Certo. Cidadãos em Vilanculo queixam-se ou sentem-se excluídos no programa Apoio Social Direto Emergência Covid-19. Como é que olha para esta suposta queixa de alguns residentes daqui de Vilanculo sobre uma suposta exclusão? Bom, eu não sei até que ponto as coisas foram estruturadas, né? A razão de convidar quase todos os munícipes de uma vez, sobretudo eu falo de munícipes de bairro Quinto Congresso, porque o Quinto Congresso é um bairro muito grande. O primeiro aspecto é o seguinte: nós estamos num âmbito de Covid-19.
dentro deste período, há que olhar e respeitar aquelas medidas já decretadas. O que nós notamos é que no mesmo local havia uma grande aglomeração dos residentes do bairro do 5º Congresso. Ali houve uma minha opção, né? Acredito que o critério que eles usaram não é das melhores, porque em vez de chamar todos de uma vez os de bairro, o bairro por sua vez está dividido em zonas. Tem zona A, B, C. Talvez o que podiam ter feito no começo, não é? Podiam ter chamado por cada dia ou por cada hora, chamar, como é que diz, chamarem alguns, certas, não se chamaria de células ou em zonas. Podiam chamar em zona. Por exemplo, hora X é zona A, hora Y é zona C, hora Y é zona D. Isto para evitar o quê? Para evitar a aglomeração. O que nós notamos, havia uma aglomeração. Já não se respeitava não se respeitou aquelas medidas decretadas. Agora aí a probabilidade de, se um deles estiver ali infectado, a probabilidade de todos aí infectarem-se foi maior. Agora, segundo ponto, eu julgo que há falta de transparência, porque aí já passou-se, eu não pude notar quem tem direito e quem não tem direito, porque aí era notável a presença de jovens, menores de idade, adultos. Fiquei sem saber quem na verdade tem direito, porque aí o que se notou, quase todos de faixas etárias diferentes foram todos lá registrados. Agora, há fontes que ditam que no âmbito do Covid-19 aquele valor só está direcionado para os idosos, os desempregados, alguns jovens que cuidam de alguns menores. Agora, acredito que eles têm uma legítima... como é que eu posso dizer? É de direito. Eles, na verdade, nem comigo notei que não há transparência, porque são muitos que são excluídos. Acho que não houve transparência, na verdade. Manassés, como é que olha para este processo? Bom, sempre onde há esse tipo de assuntos de distribuição, algo gratuito, há sempre queixas, sobretudo quando, no princípio, como é que o assunto deve ser tratado. Era de esperar que essas reclamações, sim senhora, viessem à tona. Eu, por exemplo, acompanhei o assunto, foi uma semana atrás, quando foi a vez daqui do meu bairro, Alto Macas, e nós, por exemplo, por aquilo que eu pude perceber, é segundo que o colega que estava a sugerir que deveria ter sido assim no bairro 5º Congresso. Aqui no Alto Macassa, por exemplo, quando houve essa situação, parece que iam exatamente em zonas, não é? Eram zonas, hoje era uma zona, amanhã outra, e assim sucessivamente, até que chegaram a terminar. Agora, debater quem é que tem direito, quem é que não tem direito, eu acho que essa situação não cabe a nós aqui, porque, no princípio, os que lideram, neste caso, o Instituto, né, acho que faltou alguma informação a quem é que estavam a escrever, quem é que tinha direito, quem é que não tinha direito. Porque nós até podemos estar aqui a dizer que isso beneficia o desempregado, não é? E quem trabalha não tem direito, mas no âmbito, aliás, no âmbito do Covid-19, somos todos desempregados. Então, há aqui uma falha nesse processo, mas essa falha vem exatamente a partir de como esse assunto começou a ser organizado. José Filipe, qual a sua análise? Mas é assim, o governo teve aquele valor através de seus parceiros no âmbito de Covid-19. Como diziam os colegas, Covid-19 afeta a todos. E afetou ou afeta a todos. O bairro 5º Congresso é o bairro mais grande em termos de extensão e também a de sua densidade populacional. Por isso houve aquele enchente, por um lado, sobretudo, critérios de organização. Ora bem, em relação ao acesso ao tal valor de 1.500 meticais mês, em que está programado para o período de 6 meses,
INAS, que é o Instituto Nacional de Ação Social, fez um trabalho em todos os bairros da nossa cidade e fora também do distrito. Este trabalho visava identificar população vulnerável. Agora, tem esta dicotomia, né? Se Covid-19 só afeta pessoas vulneráveis e aquele que trabalha não é afetado, este é outro debate. Mas eu só quero aqui clarificar qual era o destino daquele valor, como, de que maneira foi definido. Explicaram na rádio, comunidade de Vilanculo, esteve lá o responsável de INAS, toda a população soube e arrancou o trabalho nos bairros, com os 10 casas. O problema de nós, como população, até na Matola também aconteceu, através dos mídias, o povo está ainda a repetir como fosse uma reivindicação ou dizer que está sendo excluída, como aconteceu na Beira. A quem se dá o tal apoio. Mas nós assistimos à cidade da Beira. Houve um trabalho preliminar que foram nos bairros, para ver quem ficou com sua casa destruída. Registraram o nome. Mas quando vieram os donativos, os valores já mobilizados para dar à população, já apareciam outras pessoas com boas condições. Criou uma convulsão. Agora, indo diretamente para o caso do 5º Congresso ou Vilanculo, quais são as populações definidas? Não estou a dizer eu que defini, definidas naquele valor. São populações vulneráveis. Estão a falar de mulheres grávidas, vulneráveis. Não é grávida com o seu marido em casa. Adquiriu vulnerabilidade. Contraiu grávida com qualquer indivíduo e não ter sustentabilidade. Estão a falar de jovens com 18 anos de idade que cuidam de menores na sua residência. Estou certo que naquele trabalho feito pelo INAS foram localizadas essas pessoas através de 10 casas. Estamos a falar de idosos que não trabalham, viúvas ou viúvos, mas exclui-se aquela idade vulnerável que recebe o valor de INA mensal. Tem outro quadro de vulneráveis. Esses não entram porque já tem seu cabaz permanente. Então, este é outro tipo de gente. Então, mal percebeu-se. Não é porque INAS não informou. E houve o trabalho feito no bairro. Agora, quando se fala de dinheiro, como dizia o colega Nhachunga aqui, cria confusão, cria barulho, todos correram para lá. A questão dos chefes de escala foram comunica aquelas pessoas que foram identificadas para virem trazer seus documentos para fazer registro. E quando houve aquele enchente aí na Gamela. Só para ver, 5º Congresso tem 8 mil, né? Como dizia, mas só foram 1.400. Significa 1.400 pessoas identificadas em terreno, são aquelas que deviam estar inscritas. Então, daí que tivemos essa realidade. Podemos ver que houve má organização, não é bem. O povo, quando se fala de dinheiro e fala de Covid-19, tudo só fica de Covid-19. No seu entender, há transparência neste processo? Transparência existe, sim. Se não houvesse transparência, o número de 1.400 identificados no terreno não seria aquele. Havia de passar para 1.500, 1.800 ou 2.000, no 8.000. Como você falsificar aquela lista identificada no terreno? É uma lista identificada no terreno daquelas pessoas vulneráveis. Idosos que vivem sozinhos não beneficiam daquele valor do INAS. Então apareceu o valor já para essa população. É assim, colega, nós aqui não podemos defender coisas sem nenhuma base. Eu não sei até que ponto, quando diz que houve um trabalho no terreno, o secretário do bairro, assim como os 10 casas terão feito um trabalho lá no campo. Foi feito, sim. Eu sou do bairro do 5º Congresso, conheço uma velha, que é minha vizinha, não só uma velha, que vive aí ao meu redor. Até hoje estão a reclamar porque não foram lá escritos. 10 casas não funciona. E lá está lá o chefe dos 10 casas. Não funciona. Percebe? Agora, para mim, eu acho a parte técnica administrativa tal que usaram não foi das melhores. Isto por quê? Porque não poderiam ter aglomerado aquela gente em Gamela. Da mesma natureza, já que diz que houve um trabalho da base com o chefe dos 10 casas, da mesma natureza que eles foram buscando aqueles dados, o que custava os mesmos técnicos passassem de casa em casa onde eles escolheram aqueles dados, fazer as respectivas as inscrições, né? Para não aglomerar gente, para não colocar expectativas. Porque nem mesmo agora há pessoas que foram inscritos que não estão neste intervalo daquilo que estava a dizer. E essas pessoas até hoje alimentam as expectativas de que poderão receber.
alguns são jovens. E isso vai gerar confusão. Mas perceba uma coisa. Eu estou a querer aqui dizer que identificar aquelas famílias, se calhar o que se percebeu nas pessoas para ir aglomerar. Porque lá pedia-se documento e telefone. Estão a perceber bem? Porque aqui o propósito é que pensa-se que vai mandar o dinheiro via M-Pesa ou M-Cash. Levou um vizinho que tem telefone, vamos embora. Chega lá, o número sobe. Quando diz que eu não tenho base, colegas, porque o secretário dos bairros, das casas, fizeram um trabalho preliminar e foi anunciado na rádio esse trabalho. Esta é a base. Não, eu falo em termos de transparência. Transparência é esta. Sim, não, é assim. O chefe desta casa, se não registrou aquela sua velha, sua vizinha, você é o primeiro número esclarecido na zona, deve aproximar o secretário do bairro para ajudar aquela velha. O acorda vai ao serviço. Não interessou nela. O que é que tem que se fazer? Você, chefe de casa, como você é vizinho, ajuda aquela sua vizinha. Deste caso, tem uma pessoa vulnerável, por que não registrou? É um trabalho acadêmico, temos que ajudar essa população. Ana Cis, parece que queria dizer alguma coisa em relação a este ponto. E eu gostaria que tecesse algum comentário em relação ao critério de pagamento. Fala-se de M-Cash e M-Pesa. Será que haverá transparência em termos desses meios, o uso desses meios M-Cash e M-Pesa? Bom, eu chegar até lá. Aliás, até posso responder agora à sua colocação, depois vou fazer a minha. Bom, 1 minuto e meio no máximo para podermos entrar no outro tema. Sim, senhor. É o seguinte, quanto ao critério de pagamento, eu quero acreditar que eles acertaram. Acertaram porque onde se distribui dinheiro, imagina nessa situação em que há quem reclama que foi excluído e vem alguém a sair do mesmo local com algum valor. Isso talvez poderia até criar uma onda de agressões, não é, no local. É o que eu penso. Agora, o que se quer aqui é que os registrados, os que realmente têm o direito de receber, que recebam esse valor, né? E das próximas nós pensamos muito mais, talvez numa outra maneira de tratar esse assunto, porque, indo já ao que eu queria colocar, o colega José Filipe estava aqui a dizer que houve um trabalho de base na seleção dos que têm direito, né? Que são os menores, não, os jovens, né? 18 anos que cuidam de menores iguais. Menores iguais, senhoras grávidas, sem o dono, tudo bem. Eu quero dizer aqui é o seguinte, essas pessoas todas, não é, que estão nessa situação, não podiam receber apenas no âmbito do Covid-19, não é? Porque esses são problemas que eles enfrentam, sempre têm. Excluindo as mulheres grávidas, não é? São pessoas que sempre precisam, não é? Então, eu acho que chamar, de dizer, estamos a dar porque no âmbito do Covid-19 não poderia ser assim. Deveria ser uma situação, quer dizer, ainda que não fosse mensalmente, mas arranjar-se aqui uma linguagem técnica para nos fazer perceber. Porque se dizem que estamos a dar a eles no âmbito do Covid-19. Covid-19 afeta a todos. Não é? Afeta a todos. Afeta a ti também, Paulino. A mim também me afeta, também preciso receber. Certo, tem indicação por parte da produção daqui a nada vamos observar no nosso intervalo, mas antes mesmo, as sinceras desculpas, peço à produção. Vamos ver outro tema. E presidente do MDM, Davis Tibango, acusa o partido Frelimo de viabilizar a realização da reunião de revitalização das bases do seu partido na cidade da Machixe. Davis Tibango falava no último fim de semana a um órgão de comunicação, pagou-se o valor e faltando pouco tempo para a reunião começar, foi informado de que não havia espaço e foi devolvido o valor que já havia pago para a realização da tal reunião. José Filipe, como é que olha para este assunto? Bom, Davis Tibango lidera um partido político no país, né? E, se não estou em erro, está no rol do Parlamento moçambicano, terceira formação política com assento no Parlamento. Está a fazer o seu trabalho normal, como qualquer partido político. Pode enfrentar várias dificuldades no terreno, só que há vezes que é um pouco complicado você entrar
numa machamba do outro, querer ir lá cortar um terreno, fazer também sua horta, né? Sem coordenar com o dono do território. São questões políticas, ele reclama, tem legitimidade. Mas o que eu entendo é que se é uma sala de conferência e um hotel, paga-se. O dinheiro não tem cor. Agora, se aconteceu, é lamentável, mas não tenho bases claras, como o colega já disse, não tenho bases que eu falo, né? Mas fala-se de que ele pagou, o dinheiro não estava completo. E pedia desconto. Está a perceber bem? O dono do lugar disse que não, eu vou devolver o dinheiro. Estava depositado, levantou-se o dinheiro e devolveu-se ao dono. Disse que estamos no âmbito do Covid-19, sim, eu concordo, mas não fecham minhas contas para pagar meus trabalhadores. Então, por isso eu vou devolver o dinheiro. Não é exclusão, não foi corrido, foi a questão de dinheiro não foi suficiente. Foi o debate que nós tivemos em conversa com colegas. Manassés, como é que olha para este assunto? O José Filipe dizia que o valor estava incompleto. Porque não foi entregue mal a negociação, foi depois do direito à conta. Então, quando se embora, tudo preparado. Eu quero perceber uma coisa. Uma reunião que estava agendada na cidade de Machixe, com os membros desta formação política, é uma reunião de revitalização das bases, e segundo as declarações do próprio presidente, Davis Simango, o valor, todo ele, foi pago. Foi pago num restaurante, acho que lá tem uma sala que previa-se a realização da tal reunião, mas faltando poucas horas para o seu início, foi devolvido o seu valor. E passou em quase todos os hotéis que tem espaço de conferência, não foi decidido o espaço e acabou recorrendo a um espaço de um dos membros desta formação política. Bom, aqui há um tic-tac de negócios, né? Dizem que o dono do estabelecimento devolveu o valor na última hora, né? Quando já estava tudo prestes para a realização do encontro, e ele invoca que o dinheiro não estava completo, segundo a colocação do colega José Filipe. Agora, eu não sei se faz muito sentido dizer que devolveu-se o dinheiro porque não estava completo. Afinal de contas, não houve negociação entre eles antes de se efetuar o depósito. É possível que sim, é possível que não. Também porque existe aquela prerrogativa em que, nas negociações, pode-se pagar alguma percentagem e depois do evento passar, paga-se a outra. Mas isso está no pacote comercial em que eles acordaram, ou na última hora uma parte diz que não é isto, tudo bem, é normal, cada estabelecimento tem os seus próprios negócios. Agora, o que eu tenho a dizer é que não é a primeira vez que o Davis Simango passa por esse tipo de situações cá na Zona Sul. Já aconteceu com ele quase a mesma coisa em Xaixai, nos anos passados. Já teve problemas em que, até para abastecer a sua própria viatura em Xaixai, não conseguiu, não é? Então, cá na Zona Sul, o Davis Simango tem passado exatamente por essas situações. Volto até aqui a colocar mais uma situação que terá acontecido alguns em Nampula, há poucos dias, com a visita do líder da Renamo. Acompanhei que num dos distritos há uma estação de abastecimento, né? Bombas de combustível, que foram sancionadas, né, pelo governo local por simplesmente terem reabastecido as viaturas da comitiva do líder da Renamo. Entretanto, esses são problemas que nós temos partidários, em que em algumas zonas há quem diz que nós aqui, isto é bastião do partido X, e quando chegam os membros de um outro partido, são tratados dessa maneira. Essa tal democracia que falávamos na semana passada, e eu dizia que é democracia de papel, e isso se reflete exatamente nesse tipo de coisa. Um minuto para analisar esse assunto. Eu me coloco uma pergunta: será que estamos num Estado de direito democrático ou num Estado democrático de direito como tal?
Mas é assim, Paulino, essa pergunta ali, percebe uma coisa, é política. Eu não sou fazedor de política, isto é monopólio, percebe, né? Então, assunto dos políticos, vamos deixar para os políticos. Talvez o que me deixa preocupado, sabe qual é? O coronavírus. O que nós temos notado, nem eu conheço o Fumamado com o próprio Davis Mango. Em pleno coronavírus, eles querem ainda reunir as pessoas para quê? Acha que já são disseram os que o dois coronavírus membros já que passou. fazem essas reuniões, Yeah, no seu ponto de vista? até então eu só vejo os dois. Certo, muito obrigado. Vamos sair para um brevíssimo intervalo e voltamos já já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Assim, voltamos para a segunda e última parte do programa Olho Visionário, onde continuamos a analisar vários assuntos que marcam a atualidade nacional. PGR, ou simplesmente a Procuradoria-Geral da República, pede ao Conselho de Estado para ouvir o antigo chefe de Estado moçambicano, Armando Emílio Guebuza, sobre o caso das dívidas ocultas. José Felipe, qual a sua análise em relação a este pedido formulado à PGR? Bom, Ou melhor, formulado pela PGR ao Conselho de Estado. PGR é um órgão, é uma instituição da justiça que está funcionando no país. É seu trabalho, tem poder para o fazer. E o cidadão também está sendo, para ser ouvido, também um cidadão livre tem direito de ser ouvido. Como temos informações que mesmo o presidente em exercício tirou a sua imunidade, foi à Procuradoria-Geral da República também depor algumas declarações na fase da Proveste, quando estava a fazer o inquérito. Eu penso que é óbvio, esse cidadão tem direito, pode. Eu não vejo nenhum impedimento e espero que por parte do cidadão que pretende ser ouvido, que o antigo presidente vá para prestar as declarações devidas. É o direito de cidadania, né? No meu entender, que é óbvio que pode ser ouvido. E faz, no seu ponto de vista, e faz todo sentido, tendo em conta que a chamada dívida oculta foi contraída na altura em que ele era presidente da República de Moçambique. Daí que há essa tendência de querer ser ouvido o indivíduo, porque ele fazia parte, ele era o chefe do governo. Se calhar algumas informações que o PGR pretende saber, porque ele dirigia o país na altura. Se calhar tem alguma matéria para poder prestar à Procuradoria da República, Procuradoria-Geral da República. Mas não sei como é que analisa este assunto. Bom, eu dizia que na primeira intervenção neste debate mesmo, que o que me chamou a atenção foi a pronta resposta do antigo estadista, colaborar. Ele aceitou, respondeu positivamente ao pedido do PGR. Na PGR. E a PGR também, no pacote, no processo das dívidas ocultas, entre aspas, porque já não são ocultas, como dizia o professor José Felipe aqui, nós todos já sabemos da existência delas. Agora, o debate maior aqui é quem paga, quem que não vai pagar, isso é outra conversa. A PGR também, dentro da lei, acho que agiu dentro da lei, porque o cidadão, o antigo estadista, goza de imunidade, né? Como membro do Conselho de Estado, parece que é isso. Gozava. E a única coisa que nós temos a dizer é que ele que vá depor, e talvez as suas declarações, né, vão nos abrir muita coisa que se calhar andamos aqui a especular, que só ele mesmo é que pode explicar. Josias, qual a sua análise em relação a este assunto? E o antigo chefe do Estado moçambicano diz, ou desconfia também, numa das suas declarações, desconfiou a Procuradoria-Geral
e até acabou dizendo que trata-se de uma perseguição com o objetivo de lhe silenciar politicamente. Bom, para mim, ele dizer que desconfia da PGR, acredito que nem deve bem pensar nisso, porque isto é legítimo. É legítimo a solicitação da Procuradoria-Geral, o chamamento de todos os elementos que fazem ou estão arrolados dentro deste processo das dívidas ocultas, ou seja, neste processo de petição inicial, não é, de todos esses elementos que aí são envolvidos. Agora, dizer que ele desconfia da PGR, isso é normal, nem comigo, qualquer um posso desconfiar. Agora, não sei dizer por que razão ele diz que desconfia. Se desconfia, não sei porquê. Eu não sei porquê que ele desconfia, mas a única coisa que eu sei dizer que é legítimo é ele no lugar de... Aliás, ele sim foi o presidente da nação e na mesma altura que essas dívidas foram contraídas, ele estava lá como o presidente da nação, estava lá como o órgão superior da nação. Então, diziam que os colegas que faz sentido que ele venha esclarecer a todo moçambicano, a todos os moçambicanos, porque na verdade cá de fora nós especulamos, ou seja, até este é o costume da sociedade. Somos daqueles que sempre tentamos interpretar coisas de longe, concluímos certas coisas que não temos nenhum fundamento. Agora, se ele aparece, ele tem que aparecer na verdade para nos tirar dessa dúvida. Nós também precisamos de ouvir, há muito tempo que nós precisamos de ouvir dele, ele como presidente da nação. Talvez depois dele dizer algo podermos perceber até que ponto, afinal de contas, é manchado nomes de alguns, ou se calhar ele é inocente, se calhar não é inocente, não é? Agora, ele quando aparecer vai nos tirar dessa dúvida. Certo, homens armados voltam a atacar 4 autocarros de passageiros, sendo 3 da empresa Nagi Investment e um autocarro da empresa City Link no Troço, em Shopping Gorongosa. Desde que esses ataques têm tido espaço no nosso território, principalmente nas províncias do centro e norte do país, sempre está lá um autocarro da empresa Nagi Investment. Bom, primeiro é lamentar essa continuidade de ataques, porque isso só retarda o desenvolvimento de Moçambique, da zona centro, uma zona muito produtora. Nós precisamos muito de tudo que se produz no centro para o sul, tanto como para o norte. É lamentar esses ataques, porque não estamos a construir o país, mas estamos a destruir. Em segundo lugar, é de admirar 3 autocarros e, segundo as informações, estavam escoltados pelo carro da polícia. E se estava escoltado ou à frente ou atrás, até o carro da polícia não sofreram os outros autocarros. Daí que há esta dúvida. Sempre quando eu carro na G, o investimento, sempre há ataques. Agora, há aqui que questionarmos por que sempre são esses carros. E a presença do carro de polícia a fazer escolta chamou a atenção dos inimigos para dizer que havia um assunto especial. O que transportavam esses autocarros? São passageiros normais? Então, alguma coisa aí que nos cria dúvida. Então, sendo assim, nós tínhamos que pensar uma outra estratégia de como a gente eliminar definitivamente esse problema de ataques. A estratégia em si, estamos a chorar, estamos a clamar que o tal Mariano Nhongo aproxima o processo de DDR para acabarmos com todo esse litígio, porque nós não estamos a perceber qual o avanço que ele está a criar, a destruir os autocarros, a matar pessoas, vidas. Isso não cria sossego na sociedade. Então, que ele ouça a voz dos moçambicanos, a voz do seu líder, que representa a Renamo, a voz de todo o moçambicano de Rovão a Puto, para poder aproximar o processo de DDR que está ainda em curso. Portas abertas. Mas vocês, homens armados, voltam a atacar no Troço, em Shopping Gorongosa, 4 autocarros e 3 dos quais são da empresa Nagi Investment. Será que há uma ligação? Sempre que há ataques naquele troço, Nagi Investment tem sido
um dos meios de transporte que é atacado? Bom, mas investimento. Esses autocarros, sim senhora, são preferência dos homens armados. Porquê? Também não sei, não posso estar aqui a especular, mas que eu lembre é que em 2013, 14, nos outros confrontos que tivemos entre as forças governamentais e os homens armados da Renam, a vítima era a companhia, como é que Etrago é que era a vítima, e agora a vítima é a Nagi Investimento. Eu não quero imaginar, não imagino, não sei o que estará por detrás dessa preferência dos homens armados da Renam. Agora, ainda esta semana, antes de acontecer esse ataque, o Mariano Nhongo falou, e parece que enquanto o chefe do Estado está na luta de poder se encontrar com Mariano Nhongo, segundo informações que eu tive, parece que há quem vai atrás ainda provocando o Mariano Nhongo. Teria eu acompanhado que ele reclamava sobre um possível rapto ao seu filho, e isso teria acontecido em Yamatanga, e ele prometeu que se não lhe trazerem de volta o seu filho, iria atacar. E foi exatamente na sequência disso que houve esses ataques lá da Gorongosa. Agora, o apelo é mesmo que o colega José Filipe estava aqui a dizer, que o Mariano Nhongo devia muito bem alinhar ao seu partido e no processo do DDR e pronto, devolver a almejada paz aos moçambicanos, que nós todos precisamos, até ele precisa dessa paz, porque só com paz é que ele pode fazer o seu trabalho normal e desenvolver a si mesmo e a sua própria família, e evitar essa coisa de andar a atacar o povo indefeso, não é? Então, ou se ele quer continuar com os ataques, ele que vai atacar exatamente as pessoas com quem ele exatamente, e deixar o povo moçambicano fazer o seu trabalho. Alguém vive dessas viagens, quando sai precisa chegar num ponto e só lá é que consegue trazer alguma coisa para vir vender aqui, não é? E ele, quer dizer, se alguém está numa viagem agora, um familiar que vai viajar para essas zonas aqui, nós só ficamos aliviados quando ele diz que eu já cheguei. Isso é complicado, E o Mariano Nhongo que pense melhor no que ele quer e como é que ele quer. Muito obrigado, Manassés. Josias, qual é o seu ponto de vista em relação a este assunto ligado aos ataques? Bom, primeiro é de repudiar esses ataques, porque Mariano Nhongo é moçambicano, não é? A população indefesa que torna alvo dele são moçambicanos, somos irmãos. Talvez seria neste momento de juntos nos juntarmos, darmos uma olhada para o norte do país, que é Cabo Delgado. Agora, fazer política é complicado. Eu quero acreditar que a Renam, porque a junta militar da Renam está dentro da Renam e é a própria Renam. Então, o que eu estou a perceber aqui, existe aquilo que se diz revestido por uma espécie de lobo por dentro, é carnívoro. Eu quero acreditar que existem duas linhas. A Renam tem aquela Renam que está a defender, a Renam como tal, tem uma retaguarda segura do próprio Yusuf Mamado, porque não faz sentido. Mariano Nhongo tem alguém que ela segura, está a perceber? E estão lá na Assembleia da República. Existe uma possibilidade de esses que estão na Assembleia da República ir ao encontro dele. Mariano Nhongo não apareceu de nada. Se conhecem desde lá da base. Agora, a Renam não pode vir aqui nos enganar, ora porque é junta militar, ou porque entre eles se conhecem. E cria meios possíveis de ir ao encontro do Mariano Nhongo, chamarem a ele, ou entre eles, procurar maneira de passar esse assunto. Não seria
um momento para nós estarmos preocupados com ataques na zona centro, mas sim seria um momento de nos juntarmos, não é? Juntarmos as forças para combatermos o terrorismo em Cabo Delgado. Certo, olho visionário caminha para a sua reta final, mas vamos olhar para um assunto internacional. Malawi e Tanzânia retomam conversações sobre o impasse em relação ao lago Malawi. José Felipe, qual a sua análise em relação a esta retoma de conversações sobre aquele lago e o que é que tem a dizer? Bom, o lago é o Lago Nyassa, né? Ele é partilhado por Tanzânia, Moçambique e Malawi. Este lago é um lago muito rico em termos de recursos pesqueiros, tanto como próprio recurso energético, estamos a falar do petróleo, né? Se bem que chegou-se a uma conclusão de haver uma negociação, uma retoma de encontro para poder resolver seus litígios, e já é um bom caminho, é uma luz, porque afinal de contas nós somos irmãos, somos africanos, precisamos e fazemos um encontro que nos traz uma felicidade, que nos dá uma partilha daqueles recursos em benefício dos nossos povos. Brigas não chega a nenhuma conclusão e acredito eu que os conflitos, se calhar, que existiam sobre a exploração de parte do mar era através de algumas empresas que se calhar invadiam uma outra área. Mas já será assim que há um encontro que dá para uma resolução numa mesa. É isso que nós precisamos, uma concordância, uma paz, como aconteceu exatamente quando se trata de reuniões a nível da SADC, procuram resolver os problemas entre os países e soluções. Então, assim, entre os três países, vamos ter que ultrapassar aquelas divergências sobre aquele litígio. É bem-vindo esse reencontro. Francisco, o que espera que esse diálogo traga para esses dois países? É louvável, só pelo fato de terem anunciado a retoma do diálogo, dá para esperar um bom termo, um bom fim no impasse entre os dois países. É dialogando que se ultrapassa as diferenças, né? E nós todos estamos somos irmãos, Moçambique, Malawi, Tanzânia, estamos na mesma região e partilhamos o Lago Nyassa, né? Então, se um invade o território do outro ou mete, faz mau uso, é mesmo dialogando que pode se ultrapassar essa questão. E eu só espero que eles alcancem o consenso e saiam todos a ganhar, incluindo Moçambique. Lucias, qual a sua análise em relação a este ponto? Bom, no que refere a esse litígio, que pronto, essa divergência vinham discutindo desde 2012, não é? Quando o Malawi, não é? Cedeu uma licença de exploração de gás e petróleo no Lago Malawi, cá em Moçambique, conhecido como Lago Nyassa, não é? É daí que a Tanzânia aparece a reclamar a partilha dos mesmos recursos lá existentes no Lago Nyassa. Agora, eu tenho fé e credibilidade nas pessoas indicadas como mediador. Falo o caso de João Kishisano, o Thabo Mbeki. São pessoas já experientes, são pessoas capazes, né, de trazer soluções possíveis de forma pacífica. Não é? Tendo em conta que os problemas que estamos a atravessar agora em Cabo Delgado são problemas, podemos dizer assim, relacionados com casos de gêneros, que são recursos. E se nos lembrarmos, nas edições passadas falamos que se hoje é Moçambique que está a sofrer esses problemas, está a ter esses problemas de terrorismo em Cabo Delgado, isto porque temos muitos recursos. Afinal de contas, Moçambique também partilha o mesmo lago, que é o Lago Nyassa. E quem sabe, se calhar eles também estão a ver que existe um perigo, não é? Tendo em conta que partilhamos quase as mesmas águas. Então vou confiar
as pessoas indicadas para poderem mediar esses litígios são pessoas idosos, são pessoas já crescidas que têm experiência nisso. Muito obrigado, Josias Mururi, Manassés Nhachungo e José Felipe, pelos vossos comentários. E agradeço igualmente a si, caro internauta e telespectador, que estiveram ligados à Vilanculo TV, particularmente nesta edição do programa Olho Visionário. E pedimos para que subscrevam, se vocês que são novos no canal, para serem notificados sempre que formos a lançar mais novidades. E não se esqueçam de deixar vossos comentários, porque é desta forma que o canal vai continuar a lhe trazer mais novidades. Até mais.